Olá, você que me escuta, aqui quem fala é Henrique Castro, estamos começando mais um PBcast e hoje novamente quem está comigo é a Ana Luísa Dornas. Tudo bom, Ana? E aí, Henrique, tudo jóia? Acostumando a aparecer no PBcast. Dessa vez não pra comentar sobre o trabalho dos outros, né? Que acostumando não, porque você, pra quem não sabe aqui, a Ana aparece muito, não só porque os episódios com ela são sempre legais, mas também porque ela é meu braço direito aqui para fazer isso acontecer, não é? Tô sempre aqui na coordenação e dando um auxílio nos bastidores. Mas é brincadeira, porque como o Henrique aparece mais, né? Mas sempre uma ótima experiência estar aqui conversando com você. Sim, como você disse, hoje a gente não vai ficar comentando notícia ou então o trabalho dos outros, a gente vai comentar sobre um pouco do seu trabalho, né? Que você trabalha com microalgas. Para começar, o que são algas e o que são microalgas? Então, Henrique, o que acontece? Muitas vezes, quando as pessoas falam algas, a maioria das pessoas pensa naquelas grandes, gigantes que a gente vê nos filmes, nos desenhos, né? Tem até os kelps que são bem gigantescos. Depois joga no Google aí, galera, e vê uma foto do que é o kelp, com K. Então, eles até chamam de florestas de kelps, né? Que eles ficam todos juntos, assim. Exato, e é muito grandão e tudo. E eles chamam a atenção. Só que, durante a graduação, eu me apaixonei pelo micro. Essas são a macro, né, que eu comentei, que a gente vê e relaciona. Mas eu me apaixonei pelo micro, que são aquelas que a gente não vê, mas fazem... não vê assim, a olho nu, né? E... na verdade, tem algumas que elas formam uns grupos muito grandes e a gente consegue ver a olho nu, mas enfim, o indivíduo, vamos falar do indivíduo. São microscópicos, a gente não consegue ver. E, assim, uma vez eu fui dar um exemplo pra uma criança e eu acho que, eu não sei se a mãe conseguiu reverter ou se eu traumatizei uma criança naquele dia. Foi numa amostra do FMG de profissões, mostrei no microscópio pra ele e falei que, assim, se ele desse uma braçada na água, num rio, etc, uma lagoa, ele ia estar empurrando um tanto de microalga por ali. E aí ele começou a chorar. Eu espero que a mãe tenha revertido essa história. Se ela estiver ouvindo aqui, me desculpa. Na verdade, eu pedi desculpa na hora. Ela falou, não, relaxa, não é sua culpa e tal. Enfim, não me achem muito do mal. Meu amigo me chamou de do mal pro resto do mês. Mas o que eu quis dizer com isso é que elas estão ali presentes no nosso dia a dia, muitas vezes em lagoas, nas cachoeiras, qualquer lugar que tiver água, na verdade, inclusive em tronco de árvore. Teve uma pesquisadora que descobriu uma espécie nova dentro de uma árvore que estava com furo, tinha chovido e tinha feito uma pocinha dentro da árvore. Mas enfim, são seres microscópicos que fazem fotossíntese e estão por aí, na água doce, na água salgada e em todo lugar que tiver um pouquinho de água. E por que as algas, os kelps, aquela do Bob Esponja lá, que você falou que é a primeira coisa que as pessoas pensam quando falam de algas, e as microalgas são chamadas duas de algas? O que faz elas duas serem algas? É a fotossíntese? Então, Henrique, o que faz as duas serem algas é, na verdade, a composição das células delas mesmo. Quando você comparar ela com planta, tem uma discussão muito grande que eles perguntam se algas são plantas, não são plantas, e é pela composição mesmo da célula. O que está ali presente, quais são a formação da parede celular. Isso entra numa discussão bem evolutiva e é uma coisa que, assim, muitas vezes entra em... como é que eu vou falar? Interseções, sabe? Às vezes eles acham uma justificativa para falar isso não é planta, isso é alga. E aí essa justificativa, depois de muito pesquisa, eles falam, essa justificativa não serve mais. Então essa é uma discussão, na verdade, muito profunda. E basicamente são uma série de características que eles vão separando. As algas também, elas têm uma grande essa interseção, né, essa área cinza que as pessoas falam, que as pessoas ficam em dúvida entre um e outro, com bactérias. Então, existem as cianobactérias, existem microalgas, cianobactérias e as algas. Então, assim, muitas vezes as características delas
ficam emboladas com bactérias por serem unicelulares, ficam emboladas com o zooplâncton, que é a parte microscópica que são animais e, enfim, são da parte microscópica, porque algumas algas têm flagelo, se movimentam com flagelo. Flagelo, só explicando o termo, né? Pensando, por exemplo, no espermatozoide, que a maioria das pessoas já viram, é a cauda ali do espermatozoide. Então, muitas algas têm aquela cauda também que se movimenta, e então é uma confusão muito grande nessa classificação. Por enquanto, a gente olha a estrutura celular e vai comparando com outras. E se for unicelular também é mais fácil da gente separar das plantas, e aí a gente vai ter um problema com as bactérias. Entendi. E Ana, você falou também que alga está em todo lugar que tem água, né? Nos rios, no mar, lagos. Até você deu um exemplo que numa poça de água dentro de uma árvore pode ter algas. E a gente sempre bate na tecla muito aqui, a gente já falou algumas vezes, que todas as coisas que são vivas assim no nosso planeta, elas são vivas porque elas são parte de tipo um quebra-cabeça assim mesmo, né? Onde cada coisa tem o seu papel, tá lá porque evoluiu desse jeito, as coisas evoluíram desse jeito. Então tudo tem o seu papel. E quais são o papel das algas? Assim? Por que elas seriam, se fosse falar, as algas são importantes porque... Então, Henrique, elas são muito importantes por diversos motivos, tanto industrial, enfim. Mas eu vou focar aqui nos principais que são pro meio ambiente. Vou esquecer o homem nesse momento. Inclusive, a gente deve ter um post que vai sair por aí, que vai falar um pouquinho mais do que elas são importantes pro homem. Eu vou falar aqui sobre a natureza, tá? Só porque meu lado de ecologia tá falando mais alto hoje. Bom, a primeira coisa é a base de cadeia alimentar. Então, assim como as plantas no ambiente terrestre vão servir de alimento para os herbívoros, né, que são os que se alimentam de plantas, as algas vão servir para os peixes, as microalgas vão servir para os peixes que se alimentam, que são filtradores de água. E esses peixes vão ser a alimentação dos carnívoros, que são os piscívoros, né? Que vão se alimentar daqueles peixes. E assim a gente tem toda a cadeia alimentar que vai chegar, né, até o seu topo. E me corrija se eu estiver errado, mas elas serem a base da cadeia alimentar tem a ver com o fato delas serem fotossintetizantes, é isso? Isso. Os seres autotróficos, né? Que no colégio a gente fala assim, produzem seu próprio alimento. Na verdade, são seres que são capazes de pegar a luz do sol e transformar em energia química, que seria a energia, né, falando em parte, enfim, parte da bioquímica, seria o ATP, que, enfim, é a energia que a gente tem para movimentar o organismo. Então, os autotróficos, eles vão pegar essa energia solar, vão transformar em energia que a gente pode utilizar no nosso organismo. E então eles vão ser essa base. Eles vão precisar fazer a fotossíntese para ser essa base. Não para ser essa base, né? Ficou estranho. Mas, tipo assim, ao fazer a fotossíntese, eles conseguem se alimentar sem ser de outros seres. Sendo assim, outros seres conseguem se alimentar deles. Eles meio que bem, entre aspas aqui, eles criam o alimento assim no ambiente. Entre aspas, quando a gente vai explicar, a gente fala que eles são capazes de produzir o próprio alimento. Mas isso, né, é bem raso quando a gente vai falar. Mas podemos resumir assim. Tá, legal. Então eles são a base da cadeia alimentar. E que mais, assim? Que mais eles têm de importante? Tem mais coisas importantes assim? Que a gente depende deles e nem sabe às vezes? Então, tem uma curiosidade, né, que é às vezes até chocante para as pessoas, que eles produzem mais oxigênio, né, as algas, e vamos dar crédito para cianobactérias também, produzem mais oxigênio do que as árvores. Então a gente fala muitas vezes que as árvores são o pulmão do mundo, mas as microalgas têm um papel
até maior, até mais relevante nisso. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que as árvores não têm importância nisso, tá? Não cortem as árvores e deixem só microalgas, não vai funcionar. Mas elas têm esse papel de modificar a atmosfera, e esse é o terceiro ponto que eu ia colocar. Elas produzem o oxigênio que os animais em geral vão utilizar, né, na natureza, e elas modificam a atmosfera. Então, uma das teorias da criação da camada de ozônio foi por causa das microalgas cianobactérias que começaram a produzir oxigênio, e aí esse oxigênio foi para a atmosfera, e aí ele, nas ligações loucas lá, que eu não vou me meter a química, foi formando a camada de ozônio. O pessoal da Azul vai falar de alguns outros animais, outros não, né? Vamos falar de animais que também contribuíram e tudo, mas eu ainda defendo as minhas alguinhas e cianobactérias, falando que elas auxiliaram muito nessa modificação para o planeta poder ser o que é hoje. Inclusive, abrindo porta para as árvores. Então, é legal saber disso, porque as pessoas, às vezes, elas têm... Eu sinto que, às vezes, as pessoas pensam água como algo ruim, principalmente porque tem aquela história de proliferação de alga, né? Que é muito famoso em lago, rio, que você fala que o lago meio que morre, assim. Sim. Popularmente falando, você fala, o lago morreu. E o lago tem aquela camada, assim, aquela proliferação de algas. Me explica aquela camada bem verdinha. O que é isso? O que seria essa proliferação de alga? E por que pode acontecer esse descontrole? Porque se elas estão em todas as águas, elas estão lá. O que leva a esse descontrole assim tão intenso para matar um lago, vamos dizer assim? Então, o que acontece? Esse processo é chamado de eutrofização, né? Mas o processo em si de eutrofização é um aumento de nutrientes daquela água. Da onde que vem esses nutrientes na maioria das vezes? Esgoto. Então, a grande questão que desequilibra o ambiente é quando o ser humano ele coloca mais nutriente do que deveria ter naquele ambiente. Então tem um lago ali que ele está em equilíbrio, ele está tudo certinho funcionando. De repente ele tem um aporte, ele recebe esgoto. E assim, a gente fala esgoto e pra gente é lixo, né? É nojento, etc. Mas para as algas é um banquete. Porque o que a gente vai ter ali no esgoto é carbono, é nutriente. Então, assim, isso para elas vai ser um banquete. No que elas veem um banquete, elas vão... Porque, assim, além da luz do sol, né? Assim como as plantas, elas também vão precisar de nutrientes que estão ali para se desenvolver. Então, elas vão pegar esses nutrientes e com isso elas vão começar a se reproduzir loucamente. No que elas se reproduzem muito, elas formam aquela camada verdinha em cima dos rios, em cima dos lagos. Dos rios, geralmente, como tem movimentação, né, não acaba não formando essa nata que a gente vê. Às vezes a gente vê passando um bloco, enfim. Mas nos lagos, que são um local mais parado, né, a água fica mais parada, formam essas natas verdes em cima. Para quem quiser fotos disso, aqui em Belo Horizonte tem uma parte muito famosa que é a Lagoa da Pampulha. Eles estão até com projetos de limpezas e etc. Mas se você digitar no Google Lagoa da Pampulha, algas, você vai ver uma tampa verde assim. E por que eles falam que isso mata o lago, né? Porque eu tô me referindo a isso a uma tampa, porque realmente é uma tampa. Na hora que forma esse tapete verde ali, ele não vai deixar com que tenha uma troca gasosa eficiente na água. Então, o oxigênio embaixo vai acumular mais gás carbônico. Lembrando que peixes, eles vão ter que respirar, seja pelas brânquias, seja indo em cima e puxando ar, mas eles têm que respirar também. Então, os peixes vão começar a morrer. No que eles começam a morrer, asfixiados ou afogados, o que é pior ainda, né? O que acontece com as algas? Libera mais nutriente para elas, porque o corpo em decomposição ali,
as algas também podem ser decompositoras, vai liberar mais nutriente. No que libera mais nutriente, aumenta essa eutrofização, aumenta o tanto de alga que vai crescer ali. Inclusive, o nome para isso é floração, ou em inglês bloom, que é quando elas reproduzem muito, muito, muito. Então, respondendo de uma forma mais rápida, isso vai acontecer por algum desequilíbrio naquele lugar, geralmente causado pelo homem. Pode acontecer também naturalmente, tá? Não é só o homem que causa. Pode, sei lá, por algum motivo vir nutrientes mais de algum outro lugar. Mas no geral é esgoto que tá passando ali. Uhum. E voltando um pouco, quando você disse que do pulmão do mundo e que as algas produzem a maioria do oxigênio, com o que está acontecendo com as mudanças climáticas, os problemas da temperatura da Terra está aumentando, consequentemente a temperatura do mar, das águas, e até tem um problema recente que eu estava vendo que está ocorrendo uma acidificação do mar, né? Isso de alguma forma ameaça essas algas? Ameaça muito, muito mesmo, porque cada alga, cada microalga e até as cianobactérias também, elas vão ter uma temperatura ideal para elas sobreviverem, vão ter uma condição de nutrientes ideal, vão ter a acidez da água ideal. Então, o que vai acontecer? Muitas delas vão ser selecionadas, então a temperatura vai aumentando. Muitas delas vão ser selecionadas. E qual que é o problema disso? Existem algas, existem cianobactérias que produzem toxinas. E as toxinas podem ser letais pra gente, por exemplo. Eu falei que eu não ia falar de ser humano, mas nesse momento não tem como. Quando produzem essas toxinas, não só para o ser humano, né, mas para outros animais, a gente tem uma mudança total na cadeia alimentar. Além disso, existem animais que vão ter preferências por algum tipo dessas algas. E aí elas morrendo, assim como plantas, se a gente perder uma espécie de planta é muito prejudicial para a cadeia alimentar, igual você falou, é um quebra-cabeça, né? Então a gente vai perder uma peça desse quebra-cabeça e esse quebra-cabeça nunca mais vai ficar completo. Ou então assim, né? A evolução vai fazer ficar completo daqui muitos e muitos anos, mas até lá a gente vai sofrer com um desequilíbrio muito grande. Então sim, precisa ver se no novo quebra-cabeça a gente vai ser uma peça necessária, né? Exato. Tem um final de um documentário, eu não lembro do documentário, mas essa frase me marcou muito. Que era o seguinte: o planeta vai ficar tranquilo, ele vai se recuperar. Agora os seres humanos já não sabemos. Eu ouvi uma parecida que é com essa história de salvem o planeta, que o planeta não precisa ser salvo, a gente precisa salvar a humanidade. É tipo isso. A gente precisa salvar as condições ideais do nosso planeta pra gente sobreviver, né? Porque o planeta é aquela coisa, né? Infelizmente, se o planeta perder tudo, ele vai ser Marte, assim, tipo, sei lá, chutando, sabe? Vai ser um outro planeta. A gente fica muito triste, porque a gente tem uma biodiversidade incrível, a gente tem muitos animais, muitas plantas, a gente tem uma capacidade incrível da água, enfim, a gente quer viver, sabe? A gente quer ter tudo isso e a gente quer que as próximas gerações possam usufruir disso. Então, a gente acabar com essas coisas não é acabar com a natureza em si, não é acabar com o planeta, mas é acabar com a gente, com a nossa história e com tudo que a gente construiu. Então, realmente, esse salvem os planetas, o planeta, não é bem um salvem o planeta, é salvem a nossa vida no planeta. Sim, e como a gente está falando aqui, para salvar a nossa vida no planeta, a gente tem que salvar cada pecinha do quebra-cabeça que faz com que a nossa vida aqui seja possível, né? E pelo que você está falando, uma grande peça do quebra-cabeça, ou melhor, várias pequenas peças do quebra-planeta, do quebra-cabeças são as algas, né? Exatamente, elas são várias pequenas pecinhas que, se a gente for somar tudo, dá uma peça
gigante e fundamental para a gente sobreviver. Então, realmente, toda modificação que a gente fizer ali vai impactar nelas também. E como são micro, vai impactar ainda mais, porque se for pensar, igual você me perguntou lá no início, a diferença entre uma planta e elas, por exemplo, essa de terem uma célula só, torna muito mais frágil. É claro que torna a reprodução muito mais rápida também, mas reprodução em forma de clones, né? Elas vão criar uma outra igual a elas, ou 4 iguais a elas e tal, mas vão ser clones. O que isso significa? Que o que uma sofrer, se uma morrer, as outras também vão morrer. A menos que ali, né, tenha todo o processo de mutação, evolução, que pode criar uma resistente àquela condição. Mas, enfim, a gente vai perder uma biodiversidade muito grande. E outra, muitas vezes, que é uma coisa que as pessoas não relacionam, a gente fala assim, vai aumentar 1 grau na temperatura. E todo mundo fala assim, 1 grau? 1 grau é pouca coisa, 1 grau Celsius, né? Pouca coisa, a gente vive e tal. Mas 1 grau na temperatura modificada para essas microalgas é muita coisa. É uma modificação muito grande. E lembrando, animais se alimentam dela, animais se alimentam dos animais que se alimentam delas, e isso é um estrago irreparável, assim, depois que perde, até voltar, pode ser que não voltem os mesmos animais, mesma cadeia que estava ali, né? Sim, com certeza. Bom, Ana, muito legal então, mais uma vez, como sempre, trazendo aí coisas novas pra gente aprender. Eu aprendi, como todos os episódios, eu aprendi bastante. E obrigado pela sua participação. Antes de a gente acabar, tem algum último comentário para finalizar aí o episódio das microalgas? Eu quero finalizar com um momento mais felizinho, né? A gente acabou indo pelo lado de... Para não acabar no clima do fim do mundo, não, fim da humanidade. A gente acabou indo pra tragédia, né? Então eu vou falar mais um motivo para salvar as algas, mas que não é tragédia, tá? Elas são maravilhosas, são lindas demais. E eu não tô falando isso só porque eu apaixonei com elas durante os 2 anos que eu trabalhei com elas, agora eu não tô trabalhando mais. Mas é porque se você jogar no Google algumas, tipo Costerium, vou falar algumas aqui que vocês vão ver, e Henrique, você vai ter que pesquisar no Google também. Pediatra. Com certeza. Acabando aqui já vou. Essas duas são duas que vêm na minha cabeça agora, porque elas têm um formato muito legal. O Pediastrum, ele vai formando umas sequências, uns desenhos, assim, que parece ter uma mandala, às vezes. Talvez eu esteja viajando porque eu sou apaixonado por ele, pode ser, mas enfim. Eu só quero dizer que é mais um novo mundo pra gente conhecer. Então, deem valor às coisas microscópicas também. Eu falo que eu sou uma bióloga apaixonada tanto pelo micro quanto pelo macro. E isso é muito importante a gente levar em consideração, que tem todo mundo microscópio por aí com a gente. Nossa, eu joguei aqui agora no Google, estou vendo nesse momento. É muito bonitinho mesmo. Depois eu vou deixar, eu vou ter que arranjar mais fotos, eu vou colocar nos stories pra vocês. Promessa. Mas pode ter certeza que é muito legal isso, quando você descobre, assim, que o mundo é feito de pequenas coisas, assim, e essas pequenas coisas tem uma outra complexidade nessa pequeneza, no sentido, não pequeneza mesmo física, não estou rebaixando elas, mas é muito legal. Eu não sei se vocês sabem aqui, mas eu sou geógrafo também. Para fazer uma propaganda minha também, pesquisem aí os grãos de areia, para vocês verem como a areia é no microscópio. Sim, a primeira vez que eu vi um grão de areia na verdade eu vi na lupa, não no microscópio, eu fiquei bem assustada, assim, eu falei, nossa, gente, que legal, parecem as pedras gigantes. Aí eu falei, gente, é o sedimento delas, né? Então, sim, é uma pedrinha, uma pedra pequenininha, sendo bem reducionista. Isso, inclusive pedra, né? Tô falando pedra com você, uma rocha. Enfim, gente, vou encerrar porque o Henrique, a gente vai embolar num papo aqui e vai falar sobre pedras, brincadeira, rochas.
E eu quero só agradecer mais uma vez por poder estar aqui. Fiquem de olho que no feed vai aparecer um post sobre algas. Fiquem de olho que nos stories vai aparecer fotos sobre as algas. E muito obrigada pela oportunidade de falar dessas pequenas, grandes coisas que estão aí no nosso planeta. Obrigado, Ana, pela sua participação. Obrigado você que ouviu a gente até agora. E até semana que vem. E semana que vem, não esperem pela gente aqui sexta-feira. E vocês vão descobrir o porquê. Semana que vem, esse mistério será resolvido. Até semana que vem. E um abraço a todos. Obrigado a todos que ouviram. E não se esqueçam de entrar no nosso canal do Telegram e mandar suas sugestões de episódios. Dar o seu feedback pra gente. Isso aí, falou, pessoal. Até a próxima.